Galera, tudo bem? Olha só, vou trazer um conteúdo bem da hora para vocês hoje, um pouquinho sobre a dinâmica e a termodinâmica dos motores ciclo diesel. Então, se você não é inscrito, já se aproveita, se inscreve no canal, porque esse conteúdo é importante para a sua formação, ok? Então, um grande abraço, vamos para o vídeo. Olá, gostaria de conversar contigo agora um pouquinho sobre o motor ciclo diesel. Bem, assim como o motor ciclo Otto, o motor ciclo diesel também é um motor 4 tempos, ok? Quais são os tempos de um motor ciclo diesel, então? Nós temos o primeiro tempo, que nós chamamos de tempo de admissão, o tempo 2 chamamos de tempo de compressão, o tempo 3, tempo de expansão, e o tempo 4, tempo do escape. Esses tempos eles são análogos aos tempos do ciclo Otto, tá? Então, nesse caso, não há mudança. Há uma pequena mudança em um dos processos internos termodinâmicos do motor entre o Otto e o diesel, que eu vou tentar deixar o mais claro possível para você agora. Então vamos lá, vamos entender a dinâmica do motor e depois nós falamos sobre a termodinâmica do motor, ok? Então vamos lá. Primeiro, tempo de admissão. No tempo de admissão você tem a válvula de admissão fechada no início do tempo 1. Então você tem a abertura dessa válvula, a injeção apenas de ar, então, ou seja, aqui não há mistura mais de ar e combustível, como no ciclo Otto, apenas a injeção de ar. Temos a injeção completa de ar, preenchendo toda a câmara interna do motor, todo o volume. O pistão ele passa do PMS para o PMI em um processo de sucção. Nesse momento, ao final do tempo 1, você tem o fechamento da válvula de admissão e começa-se o tempo 2, o tempo de compressão. No tempo de compressão, todo esse ar colocado dentro do motor é então comprimido e a sua temperatura é elevada ao extremo nesse caso, tá? E esse fato é muito importante para a termodinâmica desse motor. Note que nesse caso não há uma vela para iniciar a centelha, ou seja, para iniciar uma vela para dar a centelha e iniciar a ignição. Nesse caso, o que dá início à ignição do combustível é a pulverização dele frontalmente ao ar aquecido. Então, esse ar que foi comprimido no motor, ele está a alta temperatura. Essa temperatura é suficiente para inflamar o combustível diesel pulverizado dentro desse motor, tá bom? Então, no tempo 2, nós temos o momento onde nós temos a injeção do combustível através do bico injetor. Então, nós temos a pulverização de diesel dentro do motor, tá? No tempo 2. Nesse momento, você tem o início da queima desse combustível e a passagem do tempo 2 para o tempo 3, onde nós vamos ter a combustão seguida de um processo de expansão, tá? Onde o pistão vai ser levado do PMS até o PMI ao final do tempo 3. Quando nós chegamos ali, quando o pistão, né, chega no PMI, toda a energia do processo químico de combustão já foi transformada em trabalho. Então, nesse caso, o que nos resta é eliminar os gases de combustão. Para isso, nós iniciamos o tempo 4, onde nós temos a abertura da válvula de escape e a extração de todos esses gases da queima que foram feitos no interior do motor. Ok? Então, no tempo 4, nós temos a passagem do pistão que vai do PMI ao PMS, eliminando então todos esses gases. Depois de feito isso, a válvula de escape ela é fechada, e então o processo recomeça no tempo 1, com a abertura da válvula de admissão e a injeção de ar. Agora vamos ver como que é o funcionamento termodinâmico desse motor. Então, lá, no início do tempo 1, nós temos, segundo mostra ali o diagrama PV, um processo de admissão, que a gente chama de admissão isobárica, ou seja, a pressão constante. Quando a válvula de admissão é aberta e você então succiona ar para dentro do motor, isso acontece a pressão constante, ou seja, sem variação de pressão do ar dentro do motor ao longo do processo de admissão. Feito isso, a válvula de admissão ela é fechada e inicia-se então um processo de compressão. Essa compressão vai reduzir o volume, aumentando significativamente pressão e temperatura do ar. Tá?
Essa compressão ela é classificada como uma compressão do tipo adiabática isentrópica, ou seja, com entropia constante entre o estado inicial e o estado final. Tá? Então, uma compressão isentrópica. Feito isso, quase no fim do tempo 2, nós temos a pulverização do combustível no interior desse motor, onde nós temos ar extremamente quente nesse momento. Tá? Por conta disso, o combustível ele vai entrar em combustão devido ao contato com o ar aquecido. E você vai começar então o processo que nós chamamos de combustão isobárica. Esse processo de combustão isobárica, note que ele é diferente e ele não existe esse processo no ciclo Otto. Tá? Ele é característico do ciclo diesel. Isso acontece porque existe um processo gradual de queima desse combustível, o que faz com que haja nesse instante um movimento do pistão, tá? Então, ou seja, há um deslocamento, há uma variação volumétrica, mas só que nesse início isso acontece com pressão constante por causa dessa queima mais lenta inicial. Tá? E aí, quando você já tem depois um processo já avançado de combustão, você entra no que a gente chama de expansão isobárica. A expansão isobárica, que é um processo que você também observa no ciclo Otto, tá? Vai fazer com que esse pistão que está já em parte do seu curso, parte do seu movimento, já vá até o ponto morto inferior, tá? Que é quando nós terminamos o tempo 3. Esse processo de expansão ela é uma expansão adiabática. Então, o tempo 3 ele tem uma combinação de um processo de expansão isobárica e depois expansão adiabática. Tá? A expansão adiabática em questão ela é uma expansão adiabática isentrópica, ou seja, do instante inicial e final, a entropia é mantida constante ao longo desse trecho. Ok? Feito isso, toda a energia interna da queima do combustível já foi cedida e transformada em trabalho. Então, basicamente, o que você pode fazer agora é eliminar esses gases oriundos da combustão no que a gente chama do tempo 4, onde nós temos a abertura da válvula de escape. Uma coisa importante aqui na passagem, né, do tempo 3 para o tempo 4, é que quando você faz essa abertura dessa válvula, acontece algo similar ao que acontece no ciclo Otto, que é um processo isocórico. Isso acontece basicamente porque quando você termina o processo de queima, você tem o pistão chegando no PMI, a pressão interna ainda não atingiu a pressão atmosférica. Então, quando você faz a abertura dessa válvula de escape, a pressão interna do motor cai para a pressão atmosférica, num processo que a gente chama de isocórico, ou seja, a volume constante. Tá? Logo em seguida, quando o movimento do pistão, né, do PMI para o PMS acontece, todos esses gases, já que não tem mais nenhuma utilidade para o motor, ele é eliminado, tá bom? No tempo 4. O tempo 4 ele é um tempo a gente chama de exaustão isobárica, ou seja, um tempo onde você mantém a pressão constante. Feito isso, a válvula de escape é fechada e o ciclo recomeça novamente aqui no tempo 1, com a abertura da válvula de admissão e a injeção de oxigênio ou ar. Tá bom? Então é isso. Um abraço.